bom? Atos, capítulo de número 19, irei ler, irmãos, a partir do versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor. Atente aí, escute bem o que diz a palavra. Atos 19, a partir do versículo 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostraram empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Serva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso de espírito maligno saltou sobre ele, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio tomar sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Veio temor, sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Versículo 18, acompanhe. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, nós lemos a Tua palavra, lemos a verdade registrada do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos. Te suplicamos nesse momento, Pai, cativa a nossa mente em Tua palavra, vai com Teu Espírito aplicando as verdades do Senhor na nossa alma, no nosso coração, e que sejamos, ó Deus, tomados pela voz do Senhor, pela poderosa palavra do Senhor, para não somente compreender aquilo que o Senhor quer de nós, mas para viver a verdade do Senhor em nosso dia, no nosso dia a dia. Nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 O que é que a palavra de Deus pode fazer na vida de alguém? O que é que a palavra de Deus pode fazer na vida de alguém? O que foi que a palavra do Senhor fez na sua vida? Fez no seu coração? O que é que a palavra de Deus pode fazer no meio de um povo? No meio de uma igreja? O que é que a palavra de Deus pode fazer no meio de uma sociedade? O que é que a palavra de Deus pode fazer no meio de uma cidade? No meio de uma cidade. O texto que lemos, irmãos, fala como a palavra de Deus foi poderosa para transformar alguns corações, para
modelar a vida daquelas pessoas na cidade de Éfeso, para também subjugar o farisaísmo de alguns judeus e a hipocrisia, a falsidade de alguns falsos propagadores do Evangelho e da palavra de Deus. E como também essa palavra foi capaz e poderosa, não somente de transformar vidas, mas também de transformar uma cidade, a cidade de Éfeso. Nós lemos o texto aqui, quando Paulo ele retorna para a cidade de Éfeso com o objetivo de propagar as verdades do Evangelho naquela cidade. Para nós compreendermos esse texto, é importante a gente entender o calendário, né, ou a liturgia da viagem missionária do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo aqui, irmãos, está em sua terceira viagem missionária. Ele chega de Antioquia na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso que já tinha recebido Áquila e Priscila, porque quando Paulo estava retornando para Antioquia, passou por Éfeso e então deixou Áquila e Priscila lá, esse casal, para já começar o trabalho de plantação. A cidade de Éfeso, que logo em seguida recebeu a visita também do grande pregador chamado Apolo, e diz no texto de Atos capítulo número 18, no versículo 24, diz que Apolo pregava com eloquência, era um homem eloquente, poderoso nas Escrituras, instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito e falava com precisão acerca do Senhor Jesus. Então, Éfeso era uma cidade que tinha sido já evangelizada por Áquila e Priscila, por Apolo. Depois Apolo sobe para a cidade de Corinto, e ele então rega aquela igreja em Corinto, igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo, e nós sabemos quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, que diz que ele plantou, Apolo regou, mas o crescimento quem deu foi o Senhor. Então, quando Apolo está em Corinto, Paulo então chega em Éfeso. Vê que interessante. Um grande pregador sai da cidade de Éfeso, vai pregar o evangelho na cidade de Corinto, e logo em seguida, então, um outro grande pregador chamado apóstolo Paulo chega na cidade de Éfeso para então consolidar esse trabalho de plantação de igreja ali na cidade de Éfeso. O que me chama muita atenção, irmãos, também, é que a cidade de Éfeso foi uma cidade em que Paulo passou muito tempo. Os estudiosos afirmam que ele passou ali cerca de 3 anos plantando a igreja em Éfeso. Não no sentido que aquela cidade era difícil, mas no sentido que Paulo achou ali muitas portas abertas na propagação do evangelho do Senhor Jesus. O que me chama também a atenção, uma curiosidade importante aqui atenuar, que quando Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele saiu de Jerusalém para plantar igrejas, a cidade que ele queria chegar era a cidade de Éfeso, lá em Atos capítulo 16. Mas diz o historiador Lucas que ele foi impedido pelo Espírito Santo, ele foi impedido pelo Espírito de Deus de pregar a palavra do Senhor na cidade de Éfeso. E então o Espírito Santo o encaminhou, o conduziu a partir de uma visão para a Macedônia. E ele então chega na cidade de Filipos. Só depois de muito tempo, depois que ele planta a igreja na cidade de Filipos, depois que ele prega o evangelho na cidade de Tessalônica, depois que ele prega o evangelho na cidade de Bereia, depois que ele prega o evangelho em Atenas, depois que ele prega o evangelho na cidade de Corinto, e então retorna para Antioquia dando um relatório da segunda viagem missionária, ele agora vai para a sua terceira viagem missionária, passando e consolidando as igrejas na região da Acaia e da Macedônia, isto é, consolidando a igreja na cidade de Filipos, Tessalônica, Bereia, Corinto. E agora Paulo chega na cidade de Éfeso como avanço da propagação do evangelho em sua terceira viagem missionária. Agora sim, Paulo chega em Éfeso. Agora sim, Paulo chega onde ele queria chegar desde então. E ele passa então um bom tempo. O que me chama a atenção, portanto, no texto, é que a palavra do Senhor pregada pelo apóstolo Paulo foi de fato pregada com poder, e essa palavra poderosa da parte de Deus transformou aquela cidade, ao ponto de Lucas, que está aqui narrando esse acontecimento, falar no versículo de número 20, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Não é isso que diz aí a palavra? Vamos ler juntos?
o versículo 20, vamos lá. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Poderosamente. A gente vai ver, portanto, o tempo todo nessa perícope, nessa unidade literária, nessa passagem, Lucas falando acerca dessa palavra pregada pelo apóstolo Paulo, que é a palavra do Senhor. Lucas termina, portanto, essa passagem dizendo: e a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. E é sobre isso que eu gostaria de tratar, irmãos. O poder da palavra de Deus. A poderosa palavra de Deus. E o poder da palavra de Deus é evidente, irmãos, em primeiro lugar, através da sua proclamação. O poder da palavra de Deus é evidente, em primeiro lugar, através da sua proclamação. Veja o que diz o texto a partir do versículo 8, acompanhe a leitura. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Paulo falava frequentemente e ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Ou seja, Paulo, portanto, estava proclamando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. Frequentemente na sinagoga, onde falava ousadamente, ou seja, ele pregava com ousadia, com coragem, a palavra de Deus. Isto é, irmãos, falando ousadamente. O verbo aqui, no imperfeito, na tradução, falando ousadamente, enfatiza a natureza contínua da proclamação de Paulo. Isto é, ele não apenas pregou uma vez, mas ele frequentemente estava pregando, proclamando a palavra do Senhor. A pregação, portanto, de Paulo não era uma pregação tímida, não era uma pregação que temia homens, mas a pregação do apóstolo Paulo era uma pregação, de fato, ousada, uma pregação marcada pela coragem, falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, significa que ele, de fato, argumentava publicamente contra as objeções apresentadas pelos judeus acerca do reino de Deus. E esse reino aqui não era um reino vindouro, não diz respeito ao reino escatológico, mas diz respeito ao reino inaugurado com a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele falava acerca do reino espiritual que foi inaugurado por Cristo, acerca da obra de Cristo, acerca do sacrifício de Cristo, acerca do ensino de Cristo, acerca daquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário para redimir o seu povo, acerca da ressurreição de Cristo, acerca das promessas de Cristo, e esse reino, portanto, que se estende até o futuro, o Cristo que voltará, o Cristo que vai buscar a sua igreja, o Cristo que há de julgar vivos e mortos, o Cristo que vai um dia aparecer diante do mundo para julgar pecadores, e aqueles, portanto, que se arrependem dos seus pecados, entram no reino, mas aqueles que permanecem incrédulos são então subjugados pelo reino de Deus, e receberão o juízo eterno deste rei que se chama Jesus Cristo. A pregação de Paulo em Atenas é basicamente isso. Ele fala acerca de Jesus, ele fala acerca do reino de Deus, ele fala do Cristo, do Rei dos Reis, que voltará para julgar vivos e mortos, e ele então diz para os atenienses: arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus Cristo. Então, a mensagem do reino sintetizada por Lucas aqui em Atos 19:8, essa mensagem é acerca de Jesus Cristo, do que ele fez, do que ele ensinou, da sua obra, e também das suas promessas. Note o que diz ainda no versículo de número 9, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Vamos ler todos juntos o versículo 10, então? Vamos lá, toda a igreja? Então ele passou ali um bom tempo
dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia, não somente de Éfeso, mas todos os habitantes da Ásia pudessem ouvir a palavra do Senhor. Ouvissem a palavra do Senhor, tanto os judeus como gregos. Foi a partir daí, irmãos, que um homem chamado Epáfras ouviu o evangelho pregado por Paulo em Éfeso e voltou para a sua cidade natal, chamada Colossos, e plantou a igreja colossense, a partir da pregação que ele ouviu do apóstolo Paulo. Alguns estudiosos, historiadores também afirmam que foi a partir daí que as igrejas da Ásia foram plantadas, especificamente da Ásia Menor. As igrejas que são descritas em Apocalipse, Esmirna, Tiatira e por aí vai. Ou seja, aquelas igrejas de Apocalipse, elas receberam o evangelho a partir desse ministério de Paulo na cidade de Éfeso. Diz o texto então que todos ouviram a palavra do Senhor. A palavra, ela é poderosa e o seu poder é evidente na proclamação. As pessoas estão ouvindo a palavra, as pessoas estão recebendo a palavra, as pessoas estão sendo transformadas pela palavra, moldadas pela palavra, agraciadas pela palavra de Deus. É isso que está acontecendo. Foi isso que aconteceu na nossa vida, irmãos. A partir da proclamação da palavra, a gente mudou. Quando nós entendemos a palavra, fomos então modelados por ela. Nossos olhos se abriram e a gente enxergou a beleza da palavra. De tal modo que não há nada mais belo aos nossos olhos do que o evangelho, a proclamação da palavra de Deus. A segunda verdade, irmãos, o poder da palavra é evidente através da confirmação. Proclamação, mas também confirmação. Veja o que diz a partir do versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Isto é, houve cura, milagre, prodígios, sinais. E esses milagres eram, irmãos, uma espécie de confirmação daquilo que o apóstolo Paulo estava pregando. Os teólogos afirmam que os milagres, eles têm um propósito. Os milagres, eles não são um fim em si mesmos, mas os milagres estão para confirmar a veracidade do reino de Deus. Tanto é que a primeira pregação registrada por Lucas em Atos capítulo 2, a partir do versículo 22, Lucas diz aquilo que Pedro afirmou em sua pregação: varões israelitas, atendei a essas palavras, Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Ponto. Pedro falou isso. E Pedro diz, o Cristo que veio, o Jesus que chegou, o varão enviado por Deus, com quê? Milagres, prodígios e sinais. Esses milagres, prodígios e sinais, portanto, serviam como espécie de prova para descrever que Jesus é o Messias. Assim também os milagres agora acompanham os apóstolos de Cristo Jesus, que foram enviados para pregar o Evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Esses apóstolos, portanto, pregam o Evangelho e os milagres de Cristo os acompanham. Esses milagres que servem também como uma prova, uma confirmação de que o reino está chegando, de que o reino chegou com a mensagem do Evangelho, que Cristo está atuando e que então, aqui no texto sagrado diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Uma espécie de confirmação da palavra que ali é pregada. Meu querido irmão, minha querida irmã, os milagres, eles não são um fim em si mesmo, pelo contrário, os milagres apontam para o Evangelho de Cristo. Os milagres apontam para a verdade de Cristo, para a palavra de Cristo. Se o milagre não caminhar para a palavra, então o milagre não é
verdadeiro da parte de Deus, porque não atingiu o propósito de fato de Deus. Porque veja, o propósito de Deus em realizar milagres é apontar para a sua palavra. É apontar para Cristo. Diferentemente de alguns milagres modernos da nossa sociedade, onde esses milagres não apontam para Cristo, não apontam para a palavra, mas apontam para pseudos apóstolos, falsos mestres e pastores, falsas igrejas, como espécie de vanglória. O milagre aqui apresentado, irmãos, pelo apóstolo Paulo, foi um milagre realizado por Deus. Por Deus. Que evidenciava então a palavra de Deus. Amém? O milagre, portanto, aponta para a palavra de Deus. Há essa confirmação que recebe uma certa concorrência. Imagine só você pregar o evangelho, pregar a palavra em uma cidade, e então chega outros pregando outras coisas, até mesmo em nome de Deus e em nome de Cristo, como uma espécie de concorrência. Uma certa objeção. Nada contra outras pessoas pregarem o evangelho genuíno de Cristo no mesmo lugar. Até porque Paulo chega aqui e diz o texto anterior que Apolo já estava ali pregando a palavra. E diz também o texto anterior que Áquila e Priscila também estavam ali pregando a palavra de Deus. Nada contra outras pessoas pregarem a palavra de Deus. Entretanto, surge uma concorrência falsa. Ou melhor, é uma concorrência genuína do ponto de vista daquilo que Paulo está fazendo, mas de uma espiritualidade falsa, de um evangelho falso, de uma palavra falsa. Olha aí para o texto, veja o que diz o versículo 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Eram exorcistas ambulantes. Talvez isso poderia chamar a atenção daquela cidade. Eita, homens poderosos, homens fortes, vão exorcizar aqueles que estão com algum tipo de espírito maligno. Ambulantes, ou seja, eram uma espécie de missionários itinerantes, sem igreja que tinha enviado, sem base missionária, descompromissados de relatório, não tinha ligação nenhuma, ambulantes, itinerantes. É por isso que a gente tem que ter muita cautela com missionários, pastores, bandas evangélicas que não fazem parte de nenhuma igreja, que não tem ligação com nenhuma igreja, com nenhum pastor, com nenhuma denominação. Isso é muito perigoso, a gente tem que ter os nossos olhos abertos para isso. Amém, irmãos? Então diz que esses exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas, aliás, sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Versículo 14, vamos ler juntos? Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Ou seja, Lucas identifica aqui quem eles são. Versículo 15, mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Ou seja, o espírito maligno está zombando, está minimizando, está debochando daqueles homens. Eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas quem são vocês? Note então o versículo 15. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Ou seja, essa espiritualidade falsa, esses pseudos pregadores, aqui sendo apresentados por Lucas, correram da presença do mal. Foram subjugados por aquele espírito maligno.
eles ficaram desnudos, foram expulsos, eles fugiram com medo, diferentemente daquilo que o Evangelho diz, que quando a luz chega, as trevas vão embora. Aqui foi o contrário, porque não houve nenhuma luz verdadeira da parte desses judeus exorcistas ambulantes. Não era verdadeiro, era falso. Então essa concorrência era uma concorrência falsa. Esses que estavam ali querendo invocar o nome do Senhor, querendo operar milagres, eles não tinham vida com Deus, eles não tinham comunhão com Deus, eles não tinham uma verdade de Deus, eles não tinham verdadeiramente a palavra de Deus, eles não proclamavam verdadeiramente a palavra de Deus. Então nós percebemos que esses homens, eles foram subjugados por Satanás. E houve então mais uma confirmação. Versículo 16. Aliás, versículo 17. Vamos ler juntos? Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Ou seja, este fato confirmou mais ainda, irmãos, a palavra de Deus pregada pelo apóstolo Paulo. Houve então temor sobre todos eles, sobre todos os habitantes. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido, isto é, a palavra pregada, o seu poder foi evidenciado nessa confirmação. Primeiramente, essa confirmação dos milagres, e em segundo aqui, essa confirmação dessa concorrência falsa, que não pregava a palavra de Deus, mas que foi então subjugado pelo espírito maligno, e que resultou então em um temor do povo ao fato de que o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Essa confirmação dos milagres, dessa falsa concorrência, dessa falsa espiritualidade sendo subjugada, e do temor chegando em todos, e o nome do Senhor sendo engrandecido, essas confirmações geraram convicções. E aqui é um ponto a ser aplicado, irmãos. Confirmação gera convicção. Porque quando nós somos confirmados pela palavra de Deus, a despeito de milagres que podem acontecer na nossa vida, a despeito de dificuldades que se levantam, mas que o Senhor vem então confirmando a palavra dele em nós, gerando temor no nosso coração a Ele, e gerando também certa exaltação ao Senhor Jesus, essas confirmações geram também em nosso coração convicção da vontade de Deus, convicção da palavra de Deus, convicção de que nós estamos no caminho certo, convicção que nós devemos avançar. Eu não creio que os milagres só aconteciam naquele tempo. Eu creio que Deus pode realizar milagres hoje, como realizou no nosso percurso aqui, no nosso trabalho de plantação de igreja aqui no bairro Universitário. E os milagres, portanto, de Cristo aqui nesse lugar testificavam acerca da palavra de Deus em nossa vida, do chamado de Deus em nossa vida, mas também do propósito dele naquilo que nós devemos fazer aqui nesse lugar. Proclamando a palavra, anunciando o evangelho da graça, falando de Jesus Cristo, e tudo que o Senhor realizou na nossa vida foi confirmação e mais confirmação para gerar em nós convicção de que nós estamos no caminho certo, de que o evangelho deve ser pregado em sua simplicidade, de que a igreja deve ser plantada no poder do Espírito Santo, de que o evangelho deve ser pregado cristocentricamente, a palavra deve ser pregada cristocentricamente, que nós devemos ser um povo simples que congrega no nome do Senhor Jesus Cristo, e que faz desse lugar apenas um ponto de pregação da palavra de Deus, para que mais pessoas possam ouvir a evidente e poderosa da palavra de Deus, que tem poder para transformar vidas, irmãos. Então, o poder da palavra de Deus é evidente através da sua proclamação, em segundo, através da confirmação, e em terceiro, através da transformação. Perceba o que diz o texto, versículo de número 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Vamos ler juntos esse texto, vamos lá. Veja a transformação que a palavra causou, vamos lá.
Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Ou seja, muitos ali que creram na palavra foram transformados por essa palavra. E como é que essa transformação é evidenciada aqui no texto? Eles estavam confessando o Senhor Jesus e confessando especificamente aqui as suas más obras, denunciando as suas próprias obras publicamente. Ou seja, houve aqui nessa cidade, irmãos, confissão de pecados. Houve aqui nessa cidade arrependimento. Houve aqui nessa cidade quebrantamento. As pessoas publicamente confessavam seus pecados uns aos outros. As pessoas publicamente estavam ali confessando o Senhor Jesus e dizendo que nós somos pecadores, nós erramos, nós pecamos contra o Senhor, nós transgredimos a lei de Deus, eu pequei contra você, meu irmão, eu pequei contra você, minha irmã. Havia, portanto, a denúncia dessas falsas obras, dessas más obras, a conversão delas, a mudança para obras verdadeiras, obras que partem de fato do Evangelho do Senhor Jesus. Houve uma mudança, uma transformação na vida daquelas pessoas. Versículo 19. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Ou seja, aquelas pessoas que faziam artes mágicas, certo tipo de feitiçarias, coisas sincréticas, místicas e todo tipo de ocultismo, aquelas pessoas que ouviram o Evangelho, elas foram transformadas ao ponto de queimarem os livros que tratavam desses assuntos e queimaram em praça pública. Veja como o Evangelho mudou. Veja como o Evangelho transformou. Gente que deixou práticas erradas, malignas, diabólicas, e começou a andar com o Senhor Jesus. E começou a viver, a viver com o Senhor Jesus. Praticando então as boas obras. A palavra, irmãos, muda. A palavra transforma. Modela. Faz algo novo. E a palavra de Deus, de fato, muda as pessoas ao ponto das pessoas abandonarem os seus pecados para viverem então em santidade. Não é uma palavra falsa, não é um evangelho falso que deixa as pessoas vivendo as mesmas coisas. Mas é uma palavra poderosa que transforma, que muda. Pessoas que viviam em um certo tipo de atitude contrária à palavra de Deus, contrária ao Evangelho. Essas pessoas, então, são convertidas e elas passam a viver de acordo com o Evangelho, de acordo com a vontade de Deus. Foi tão forte que o comércio da cidade girava em torno do ocultismo. E esse comércio entrou em declínio. Por quê? Porque ninguém mais queria realizar as práticas mágicas, ocultas, malignas, porque foram transformadas pelo poder da palavra de Deus. É a palavra que transforma o mentiroso em um homem honesto, que transforma a prostituta em uma mulher santa, que transforma o descrente em um crente, que transforma o maldizente, o maledicente, em uma pessoa que usa a sua boca para edificação. É uma palavra que transforma. Essa transformação, irmãos, então, apresentada por Lucas, é descrita com maior evidência no versículo 20, mostrando então como a palavra dominava aquela cidade. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Poderosamente, ou seja, a palavra dominava a todos ali. A todos ali.
O poder da palavra de Deus, então, é evidente nesses três aspectos aqui. É evidente através da sua proclamação, é evidente através da sua confirmação, e é evidente através da sua transformação. Transformação. Eu concluo esse sermão apresentando uma história que aconteceu em uma sala de aula em uma certa universidade. Um professor ateu estava mangando e zombando dos crentes que acreditam na palavra e desafiando se havia algum cristão naquela sala que pudesse então provar a veracidade de Cristo e da palavra de Deus. E aquele professor então zombava, mangava dos cristãos. Então, um certo aluno, um jovem, crente no Senhor, levantou a mão. Então, o professor deu a oportunidade para aquela pessoa falar. O professor disse: então me provem que a palavra é verdadeira, que a palavra de Deus é verdadeira, que Cristo é verdadeiro. E aquele jovem disse: eu posso provar, professor. E eu quero lhe dizer algo. Traga aqui uma prostituta, um ladrão, um mentiroso, que foi transformado pela palavra, pelo ateísmo, que foi transformado pela ciência, por qualquer ideologia, e eu vou trazer milhares de pessoas que foram transformadas pela palavra de Deus. Me traga aqui uma só pessoa que foi transformada pelo ateísmo, e eu vou trazer milhares de pessoas que foram transformadas pela palavra de Deus. Amém. Vamos orar, irmão.